A graça e a paz do Senhor seja sobre todas as ovelhas de meu Pai. Queridos e queridas, vamos novamente meditar uma porção das Sagradas Escrituras e antes disso eu quero orar com você. Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Pai, louvado é o teu nome. Nós queremos agora meditar na tua palavra, já agradecidos por esta palavra, Senhor, que o Senhor deixou escrita para nós. Muito obrigada. Ela é o teu poder. A tua palavra nos é tremendamente. Na verdade, Senhor, é difícil falar da tua palavra. Não dá para falar da tua palavra. Qualquer coisa que a gente diga é pequeno demais. As nossas palavras não descrevem a tua palavra. E obrigada por tua bondade, tua graça em deixá-la escrita e ao alcance de todos nós. E nós queremos estudá-la, valorizá-la, queremos meditar nela, queremos viver dela, queremos entendê-la, vivê-la, pregá-la. Nós queremos ter íntima relação com a tua palavra. Nos ajude nisso, Pai. Que cada pessoa que está me ouvindo tenha um desejo ardente, que eu tenha também desejo ardente de aprender a tua palavra, de viver de acordo com ela, alinhados com ela, alinhada com ela. Fala conosco nesse instante, Pai, abra o nosso entendimento, para que só o teu nome seja exaltado, a tua palavra entendida, para a glória do Senhor. Amém. Hoje eu quero ler com você no Salmo 104, nós vamos ler a passagem que vai do verso 1 até o 25, depois você lê até o 35. Salmo 104, de 1 a 25, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas mãos. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem
e o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Até aqui. Você continua lendo até o 35. Muito lindo esse salmo. Mas eu quero hoje, eu li esse salmo com você, porque eu queria assim que nós pensássemos sobre essa sabedoria do Senhor em fazer um lugar apropriado para cada uma das suas criaturas. E um tempo apropriado, tudo está regido pelo tempo do Senhor. Ele diz aqui que à noite as feras saem das selvas. Mas quando a noite passa, elas se recolhem. E aí é o homem que sai. Então as selvas são necessárias, porque elas são o abrigo dos animais ferozes. E com o recolhimento dos animais ferozes à selva, o homem pode sair para a sua lida. Tudo movido pelo tempo do Senhor. A noite marca o tempo, o raiar do sol marca o tempo. A lua foi feita para designar as estações. Na verdade, a lua foi criada para mostrar as estações antigamente e até hoje é assim. O povo judeu não fica só olhando folhinha. Lembra a folhinha que a gente tem, o calendário gregoriano? O povo do Senhor em Israel não fica concentrado apenas nesse calendário gregoriano, mas em especial, principalmente, eles estão ligados no calendário do Senhor, que tudo fez com sabedoria, como disse o salmista no Salmo 104. Que louva o Senhor por suas obras e pela sabedoria do Senhor. Então, em Israel, o povo se orienta como antigamente. Se orienta por lua, por sol, pôr do sol, nascer do sol. Porque o povo não tinha esse calendário que nós tínhamos antes. Mas mesmo tendo agora, o povo continua usando as datas do Senhor, os tempos do Senhor. E em Israel, no dia 25 de setembro,
no pôr do sol, porque quando se põe o sol, começa-se um novo dia. O dia começa com a noite. Um novo dia começa com a noite. E então, no pôr do sol, está começando um novo dia. E no pôr do sol do dia 25 de setembro, conforme o calendário gregoriano, em Israel, começava-se o ano 5.783. Portanto, era o ano novo. E houve grande festa, grande comemoração por 2 dias. Depois eles entraram em 10 dias de arrependimento e confissão de pecado, tanto individual, quanto da família, quanto da nação. Que coisa grandiosa! Que coisa maravilhosa! Enquanto nós estávamos aqui votando, participando das eleições, eles estavam lá num tempo de arrependimento, de confissão de pecados. Como nação, que coisa grandiosa! E então eles continuam usando o calendário segundo os tempos do Senhor. E eu quero começar a chamar a sua atenção para isso. Eu aprendi umas coisas com a professora Carla Damasceno, não sei se você aprendeu, e também com a nossa querida Sara, que são pessoas que têm um conhecimento agora da cultura judaica. A Carla por ir muito lá, estudar lá, e a Sara por morar lá, foi como missionária com o pai dela, que foi encaminhado como missionário para aquela terra. Então, quando ela chegou lá, ela tinha seus 5 anos de idade. E ela foi para a escola e ela aprendeu hebraico, ela aprendeu a cultura hebraica, ela aprendeu Bíblia na escola, a forma como os judeus veem a Bíblia. Claro é que eles não usam o Novo Testamento, mas usam o Antigo. E ela então teve acesso a isso e hoje nos dá informações sobre isso. Então eu quero ler para você um versículo aliás, alguns versículos que há pouco tempo eu li com você para falar de tempo. E eu quero hoje voltar a ler o versículo que eu li há pouco tempo e junto com mais 2 versículos. Está em Eclesiastes 8, verso 5. Eclesiastes 8, verso 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Preste atenção, isso aqui é fundamental para a nossa vida. Fundamental. O Senhor estava sempre falando comigo sobre esse versículo, sobre esse conteúdo que toca aí na questão do tempo. E dizendo que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Ou seja, ele sabe o tempo de agir. E ele sabe como agir. E aí no verso 6 ele vai dizer que há um propósito para todo tempo. E há um tempo para todo propósito. E aí ele diz, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O Senhor está dizendo que o mal é grande. Por quê, gente? Por quê? Preste atenção a isso. O Senhor, olha como é importante a questão do tempo. O Senhor está dizendo que o mal do homem é grande sobre ele porque ele não conhece o tempo. Ele não sabe discernir a hora de acontecer isso, a hora de acontecer aquilo. E ele não sabe como agir.
Então, por desconhecimento do tempo e do modo, o mal sobre o homem é grande. Então, isso significa que nós precisamos saber o tempo e o modo. E por que eu estou trazendo isso para você hoje? Porque nós vamos ter que voltar as nossas atenções para isso. Se nós queremos ser uma nação que serve a Yeshua, se Yeshua é o Senhor dessa nação, nós vamos ter que, em algum momento, entrar nesse tempo dele. E aí eu sei que todo mundo diz, mas isso não tem nada a ver, como é que a gente vai fazer isso? Não, a gente tem que obedecer à lei dos homens. Amados, presta atenção, nós vivemos na direção do Senhor. O Senhor não fez um calendário e deixou para lá. Isso é da cultura de Israel. Não, queridos, o Senhor fez algo para os seus filhos. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque tempo a gente vai ter. Se a gente não escolhe o calendário do Senhor, a gente escolhe o calendário gregoriano. Um deles a gente tem que escolher, não tem jeito. Mas tem um que é cheio de maldição. Então, o sábio, ele conhece, ele sabe discernir o tempo e o modo. Nós vamos precisar pensar sobre isso. Comece a pensar. Houve aí as lives da professora Carla Damasceno. Dá uma busca nisso. Se permita pensar diferente. Se permita mudar. Se permita admitir que pode ser que a gente esteja errado mesmo. Não vamos nessa onda, a coisa vem, a gente vai levando, a gente não reflete, a gente não pensa. E depois a gente quer que as coisas sejam resolvidas à custa de entrega de dízimo, de oferta e de oração. Não! O Senhor deu a Bíblia para a gente ler, para a gente estudar, para a gente saber viver. E o ano 5.783, de onde vem, né? Por que 5.000 anos? 5.700 anos. É a respeito da criação do homem. Quando o Senhor criou o homem, então dali se começou a contar. E o Senhor segue este calendário. Ele segue o calendário dele. E os filhos dele precisam estar alinhados com o calendário dele, com o tempo dele, porque o outro calendário ele é cheio de influência pagã. Enquanto os filhos do Altíssimo deveriam comemorar o Ano Novo em setembro, nós comemoramos no dia 31 no dia 1º de janeiro. Mas nós somos gentis. A gente se converte para deixar de ser gentil, para passar a ser filho. E seguir alinhado com o tempo do Senhor, com a vida do Senhor, com os princípios do Senhor. É assim que dá certo. É assim que a nação dá certo. E nós que temos acesso a essa informação da Bíblia, nós que temos acesso à Bíblia, precisamos ensinar aos outros, porque os outros não sabem. Eles vão conforme vem a onda. Nós precisamos, a Bíblia foi nos dada para corrigir, para consertar. Por que nós comemoramos o Ano Novo em 1º de janeiro? Essa foi uma pergunta que a professora Carla fez. E aí, já tem a resposta. Os meses do calendário gregoriano, que o mundo inteiro segue, menos Israel, eles são homenagens a deuses gregos. E eu acredito que você já até ouviu falar sobre isso, mas assim fala que não tem nada a ver, não se importa, não liga para isso. Porque afinal a gente vai mudar isso? Vai! A gente tem que dar um jeito nisso. A gente tem que viver no outro calendário, respeitando esse. Sim, a gente olha, porque tudo é marcado por esse calendário gregoriano. Tudo.
Mas a gente tem que passar a observar o calendário do Senhor se a gente quer que as coisas deem certo na nossa vida. Ah, mas Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por causa dos pecados para a gente poder entrar no céu. Mas para essa vida nossa vivida aqui, nós precisamos viver como salvos, como arrependidos, receber, tendo recebido Yeshua no nosso coração como nosso Salvador e andar com Ele, porque Ele anda pelo tempo do Senhor. Observamos o calendário que temos até o momento, porque temos, mas vamos observar os tempos do Senhor. Vamos ficar atentos a isso. E no momento certo mudar isso também. Por quê? Porque os meses do calendário gregoriano são homenagens a deuses gregos e romanos, como eu já disse para você e como você já ouviu. Então comecemos a orar por isso também, vamos nos mover de algum jeito. Nem que seja um movimento individual ou familiar, mas vamos estar atentos ao calendário do Senhor. Esse calendário gregoriano, que começou como juliano, ele foi implantado por ordem de Júlio César, em mais ou menos 46 a.C. Veja bem, antes de Cristo nascer, Júlio César deu essa ordem para que o início do ano fosse comemorado em 1º de janeiro. E qual é o propósito disso? O propósito é seguir as histórias, seguir a mitologia. O que é mitologia? A mitologia são histórias criadas pelos homens com o intuito de explicar os elementos da natureza e com o intuito também de implantar, de incutir valores, conceitos, comportamentos nos homens. O intuito da mitologia é moldar uma sociedade, é moldar o comportamento do homem, é mudar os valores dele, mudar os conceitos deles, as crenças do homem. E aí, por causa disso, com esses propósitos, foi criado um calendário. E por aí esse é um dos meios de fazer os propósitos cumprir. Os meios são muitos, muitos e muitos e muitos meios de se influenciar o comportamento e a crença das pessoas, os valores das pessoas. Um deles é com o calendário. Então, o mês de janeiro é uma homenagem ao deus grego chamado Janus. Janus. Então, cada vez que começamos o janeiro, que fazemos aquela festa no 1º de janeiro, que nós falamos janeiro, nós estamos prestando homenagem ao deus grego chamado Janus. Ah, mas não tem nada a ver, eu nem sei disso, eu nem penso em Deus. Não pensa, mas é. Não precisa eu pensar no Deus para estar homenageando. Basta eu seguir o rito. E janeiro é um mês assim que às vezes traz muitas dificuldades. O deus Janus, ele era chamado de Caos. E ele tinha um templo, mas ele não tinha forma.
O nome dele era, ele era chamado de Caos e também não tinha forma. Mas ele tinha um templo ainda assim. E nesse templo havia uma porta, segundo aí os historiadores, e você pode procurar essa história, esse conteúdo no Google, procura lá na internet, você pode ler sobre isso. Esse deus Janus tinha um templo, fizeram um templo para ele, embora ele não tivesse uma forma, não tivesse um corpo. E nesse templo ficava uma porta fechada constantemente. Na verdade, eu troquei. A porta ficava aberta constantemente. E diz a história que num tempo de 800 anos, essa porta foi fechada 2 vezes. Quando é que ela se fechava? Em tempo de paz. A porta ficava aberta constantemente para que o povo tivesse acesso ao templo para adorar a esse Deus Janus. E em tempo de paz, a porta se fechava. Presta atenção a isso. Em 800 anos, a porta só se fechou 2 vezes, porque o resto do tempo estava aberta constantemente. Aí aconteceu de ter paz, a porta fechou. Mas vamos falar de um outro Deus, ligado a fevereiro. Fevereiro é uma homenagem ao deus Febros. Febros. Daí vem a palavra febre, que é uma reação do organismo a algum mal que está no corpo. E esse deus Febros era o deus da morte. Olha a imaginação das pessoas. Homenagear a um deus da morte. Hoje é fácil tomar um medicamento aí para sarar uma infecção e parar a febre. Mas não era assim. As pessoas com febre, uma febre alta, elas morriam. E aí coloca-se o nome do mês em homenagem ao grande Deus Febros. Oh, meu Pai do céu! Gente, como que a gente pode dar certo? Como pode dar certo se nós estamos homenageando a esses espíritos? Deuses não existem, não existem outros deuses, só há um, que é o Criador do céu e da terra. Mas há essa influência, há essa crença, há essa potestade maligna sendo homenageada no mundo inteiro. E por aí vão os outros meses, mas eu vou parar por aqui. Nosso tempo já avançou e nós vamos encerrar. Quem sabe outro dia a gente continue a falar sobre isso e fala também sobre o calendário hebraico. Amados, meditem no que falei, meditem na palavra do Senhor, orem a respeito desse assunto, porque isso é importantíssimo para nós. Isso é importantíssimo. Nós precisamos consertar a nossa vida, a nossa nação, nos alinhar com a palavra. Já que somos filhos do Senhor, já que recebemos Yeshua como Salvador, vamos então
viver do jeito dele. Quem diz que ama ele, precisa andar como ele andou. Não é assim que João escreveu? Querido Pai, nos ajude a entender melhor esse assunto. Se nós estamos desalinhados, se esse calendário que seguimos nos faz de alguma forma homenagear a deuses pagãos, nós queremos ter esse entendimento para que nós, embora continuemos a usar esse calendário, nós nos saiamos dessa cobertura maligna, que os teus filhos tenham consciência disso e não permitam esta homenagem e não permitam essa cobertura maligna que cria caos, que traz a morte e que recebe a homenagem dos homens. Não deixa, não. Por favor, nos guarde, nos ajude a nos alinhar com o tempo do Senhor. Que sejamos sábios, porque o Senhor diz, através de Salomão, que o sábio conhece os tempos. O sábio tem interesse nisso, em conhecer o calendário do Senhor, os tempos do Senhor, as horas certas das coisas acontecerem. O sábio se interessa por isso. O Senhor diz que grande mal há sobre aqueles que não conhecem, que não discernem. Então nós queremos discernir, nos ajude assim. Só o Senhor pode nos limpar da malignidade e nos ensinar. O Senhor pode, sabe, Pai, o Senhor pode nos libertar, nos faça conhecer, porque a verdade ela liberta, o conhecimento da verdade liberta. Então nós queremos conhecer a tua verdade. Nos ajude a conhecê-la. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, guarde essa pessoa que está me ouvindo, ela precisa do Senhor. Guarda ela, não deixe que ela fique na dúvida, não. Ajude que ela entenda a tua palavra e que aquilo que ela está precisando, ela tenha orientação, ela perceba a orientação do Senhor, porque orientação ela tem, eu tenho, que nós percebamos aquilo que o Senhor está nos falando. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, me dê a paz também. Fique então nessa graça, nessa paz, nosso Abba Pai. Aleluia. Glória ao Senhor. Até o próximo áudio. Um abraço.